Oi, gente, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Agora a gente vai falar dos problemas do sistema urinário. Já deu aqui para ver, né? Nessa imagem, que esse rim aqui não tá legal, né? Tá cheio de pedras. Pessoal, normalmente quando uma pessoa tem dor que indica um problema no sistema urinário, essa dor fica na região das costas, tá? Os nossos rins, eles estão mais para a parte de trás do corpo do que para a parte da frente. Outros indicativos de problema no sistema urinário é que a urina vai mudar de cor, vai mudar de cheiro. Nós vamos ter dor para urinar, dor para fazer xixi ou ardência. Então, esses são os 5 principais sintomas de problemas no sistema urinário: alteração de cor da urina, alteração de cheiro, dor a urinar, ardência a urinar e dor nas costas. Muitas vezes a pessoa até acha que é coluna, mas não é. E aí, um dos problemas mais comuns do sistema urinário, que são os cálculos, que a gente costuma chamar de pedras. Olha, gente, como as pedras costumam ser grandes, tá vendo? Essa aqui, ó, meio centímetro. Essa aqui ainda é um pouquinho mais comprida. Então, as pedras, elas podem ter vários tamanhos e vários formatos. Gente, nós vimos que cada parte do rim tem uma função. Então, você imagina que tem uma pedra ali. Essa pedra começa a atrapalhar todo o funcionamento do rim. E fora que o rim, ele parece uma esponjinha. Então, a pedra, como é dura, ela fica comprimindo o rim. Isso causa inflamações, isso causa dor. Então, os cálculos urinários, eles realmente doem bastante. E o pior nem é quando eles estão paradinhos lá no rim, não. O cálculo urinário está paradinho lá no rim, às vezes a pessoa nem sente nada. Mas em alguns momentos, eles começam a se deslocar dentro dos rins. Aí dói mais. E ele vai descendo aqui, ó, pela uretra. E a uretra, gente, ela é muito fininha. A uretra é mais fina que o nosso dedo. A uretra é como se fosse assim, ó. Um chumacinho assim de cabelo, assim, ó, bem fininho. Aí tu imagina uma pedra desse tamanho, meio centímetro, passando por um tubinho bem fininho. Dói bastante, certo? Como evitar os cálculos urinários, né? As pedras nos rins? Bebendo bastante água. É simples. Tem que beber muita água. O rim precisa de água para funcionar direito, gente. Quer evitar todos os problemas renais? Bebe bastante água. Não vai ter 100% de certeza que vai evitar tudo, mas vai ter 90% de certeza. E aí, gente, e o que forma essas pedras? Então, normalmente essas pedras, elas são acúmulos de sais minerais, tá? Que vem do material que a gente come, da carne, do leite. O material que a gente come vai fazendo com que esses sais minerais vá se acumulando dentro dos rins, até que eles viram pedras mesmo. Tamanha quantidade de sais minerais que você acumulou. Agora, se você bebesse água com muita frequência, você ia fazer com que o rim filtrasse maior quantidade de sangue, produzisse maior quantidade de urina e assim ia eliminar esses sais minerais com mais facilidade. Não ia deixar eles aglomerarem. Tá bom? Infecção urinária. Gente, a infecção urinária, agora, a causa dela são bactérias. Normalmente bactérias desse grupo aqui, ó, E. coli. Essas bactérias, elas vivem normalmente no nosso intestino. Elas saem das nossas fezes e é normal. Essas bactérias do nosso intestino não fazem mal nenhum pra gente. Mas, ou porque nós nos secamos errado, as meninas, né, na hora que vai fazer xixi,
Ao invés de secar de frente para trás, seca de trás para frente. Quando faz esse movimento, ó, você está levando as bactérias que estavam lá no seu intestino, lá no seu ânus, leva para dentro da uretra. Ou a criança pequena que está de fralda, faz cocô na fralda, aí o cocô se espalha para todos os lados, né? E aí as bactérias entram pela uretra. Ou porque você passou o dia todo na rua, na correria, e não pôde parar para fazer xixi, aquela umidade que vai formando no seu órgão genital vai facilitando com que as bactérias vão se deslocando sozinha para entrar na uretra. E quando essas bactérias chegam na uretra e você faz xixi logo em seguida, ó, você leva elas embora. Tudo bem. Mas às vezes essas bactérias chegam na uretra e se fixam na parede da uretra. E vão subindo aos poucos, ó, invadindo a bexiga. E aí a urina não vai levar elas embora porque elas se fixaram. Nesse caso, você tem uma doença chamada cistite. Se essa infecção for recorrente ou duradoura, essas bactérias podem subir ainda mais pelo seu sistema urinário e se fixar nos rins. Aí essa doença fica um pouco mais grave e passa a se chamar pielonefrite. Então, maneiras de evitar a infecção urinária: beber bastante água para fazer muito xixi, aumentar a quantidade de urina. Porque desse jeito você tem mais chance de levar essas bactérias que estão chegando na sua uretra embora. Ter cuidado na hora de se limpar, na hora que for utilizar o banheiro, né? Limpar sempre, ó, da vagina para o ânus, de frente para trás, para evitar o contato dessas bactérias com a uretra. Tá certo? Por conta da anatomia, né? Por conta da uretra feminina estar mais próximo do ânus, a uretra masculina está mais distante, então é uma doença que é mais comum em mulheres, mas também dá em homens, tá certo? Outra doença que a gente vai falar hoje, que afeta o sistema urinário, é a insuficiência renal. Nós já vimos uma foto de um sistema urinário saudável. Vimos na aula anterior. Agora, olha essa foto de um sistema urinário bem debilitado, né, gente? Olha que rim é esse? Que bexiga é essa? Isso aqui é um rim de uma pessoa que está com insuficiência renal. Insuficiência renal é quando os rins vão perdendo a capacidade de filtrar o sangue. Essa perda de capacidade pode acontecer por vários motivos, tá bom? Por conta de um câncer, por conta de acúmulo de muitas pedras nos rins, por conta de aparecimento de cisto, que é o que essa imagem mostra pra gente, essas bolinhas pretas são cistos. E existem outros motivos médicos também que justificam a insuficiência renal, tá certo? O rim pode ir apresentando defeitos por acúmulo de glicose, de açúcar. Então as pessoas diabéticas têm que ter mais cuidado ainda com os seus rins, beber bastante água. E aí o que acontece? Quando uma pessoa chega ao ponto de ter insuficiência renal, então essa pessoa precisa de 2 procedimentos. Ou ela vai precisar de hemodiálise, ou ela vai precisar de um transplante. O transplante de rins, ele pode acontecer entre pessoas vivas. Não precisa ser de um morto para um vivo. Justamente porque nós temos 2, né? Então a gente pode doar um dos nossos rins e viver com um só. Mas aí a gente vai ter que cuidar muito bem desse um rim que sobrou. Evitar bebida alcoólica, cuidado com o que come, beber maior quantidade de água. Mas é possível viver com um rim só. Apesar, então, de ter essa facilidade, né, de transplante,
Mesmo assim, o transplante de rim no Brasil é uma coisa bastante sofrida. Não acontece em grande quantidade. Já a hemodiálise é um procedimento mais comum. Presta atenção que essa máquina aqui, ó, isso é uma máquina da hemodiálise. Essa imagem aqui está simplificando o processo. O que é a hemodiálise? A gente conecta um vaso sanguíneo em um tubo que leva o sangue para a máquina. Essa máquina filtra o sangue e devolve por outro tubo para outro vaso sanguíneo. Isso é hemodiálise. A hemodiálise é uma máquina, né, um equipamento que tenta fazer a mesma função de um rim. Não é, na prática, gente, não é simples assim, tá bom? Na prática tem vários cálculos por trás, é um procedimento lento, desgasta o paciente. Então não é simples, não é um procedimento banal. É um procedimento sério, que tem que ser feito com muito cuidado, mas que é importante porque ajuda a salvar vidas. O nosso sangue tem que ser filtrado, tem muita toxina nele. Se o rim não consegue mais fazer isso, então a gente tenta substituir com uma máquina. Tá certo? E eu achei legal essa foto aqui da hemodiálise, ó. Olha a plaquinha que o senhor tá carregando. Faço hemodiálise e dependo dela para viver. Sou do grupo de risco. Fique em casa por mim. Então ele já tá falando aqui, ó, da nossa pandemia da Covid, né? Pessoas que têm problemas renais são do grupo de risco, estão mais sujeitos a ter problemas graves com a Covid-19. Então a gente precisa manter o isolamento social dentro do possível para poupar essas pessoas, né? Para evitar de ficar conduzindo os vírus da Covid para que eles não cheguem a esses pacientes que vão ser mais graves se tiver contato com essas viroses. Tá certo? Então, gente, beijinhos. A aula hoje foi curtinha. Até mais.